Olá, sou Felipe Graudelli, professor de Direito Penal e Processo, delegado de Polícia Civil, coach para concursos públicos. Gostaria de saber se você já ouviu falar no crime de apropriação indébita previdenciária. Este crime está lá no artigo 168-A do Código Penal e possui a seguinte redação: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal e forma legal ou convencional. E tem o preceito secundário, que é a reclusão de 2 a 5 anos e multa. É interessante lembrar que esse crime tem 4 parágrafos, tudo bem? Ele possui 4 parágrafos especificamente. Um ponto interessante é que a doutrina faz críticas severas quanto ao local que foi inserido o dispositivo legal. Verificamos que o artigo 168-A é muito diferente do crime de apropriação indébita prevista no 168 comum. E que o 168-A, na verdade, ele não viola especificamente o patrimônio, então não deveria estar nos crimes contra o patrimônio. E sim, existe uma violação dos cofres públicos, especificamente no sistema de previdência social. Então, existe uma dura crítica quanto ao local que esse crime encontra-se. E os doutrinadores informam que esse crime poderia estar na lei dos crimes tributários ou em outro local específico que fosse mais coerente. Bom, é um crime que exige uma norma penal para complementar. Por isso, é necessário uma norma penal, é um crime de norma penal em branco, homogêneo, ou seja, ele precisa ser complementado por outra lei. E que outra lei é essa? É a Lei 8.212 de 1991, que é a lei de custeio. Então ele precisa ser complementado por essa lei. Ele é um crime que precisa de uma outra lei, portanto, é norma penal em branco, homogênea, heterovitelina. Ele vai ser complementado por outra lei, mas uma outra lei que não está na área penal. Então, estes pontos são interessantes. É importante também lembrar quanto à consumação do crime. Parte da doutrina entende que o crime ele é formal, ou seja, ele estaria consumado independentemente do resultado naturalístico, independentemente da lesão aos cofres públicos, pois o caput, ele fala em deixar de repassar. É um crime omissivo, próprio ou puro, que não admite tentativa, e a partir do momento que o responsável pelo repasse da contribuição previdenciária deixasse de realizar a atitude, mesmo que não adviesse resultado naturalístico, já estaria consumado o crime. Entretanto, o STF tem entendimento que o crime é material. É necessário prejuízo efetivo aos cofres públicos. Ou seja, é obrigatório deixar de recolher os valores para a Previdência Social. É importante lembrar também que é um crime que ele, na maioria dos casos, antes de iniciar o procedimento criminal, ele está submetido à esfera administrativa. E por estar submetido à esfera administrativa, ele é pautado em um processo administrativo. Processo administrativo e criminal são independentes. Geralmente um depende do outro. Entretanto, prevalece na jurisprudência que é necessário o processo administrativo, é necessário que esse processo aponte os valores que devem ser recolhidos para a Previdência Social, para aí sim, caso esse débito não seja pago integralmente por quem deveria ter recolhido esses valores, será iniciado a persecução penal. Essa é a orientação predominante. É interessante lembrar também sobre o princípio da insignificância. Quanto ao princípio da insignificância nesse crime, existe entendimento
que seria aplicada a analogia em bonum partem, né? Ou seja, seria utilizado a situação dos crimes contra a ordem tributária, em que existiria o princípio da insignificância caso o recolhimento desses valores não ultrapassasse o montante de R$20.000, certo? Ou seja, se deixou de recolher até R$20.000, seria aplicado o princípio da insignificância. Isso por uma analogia em bonum partem, que é aplicado em relação aos crimes contra a ordem tributária. Entretanto, o STF e parte da doutrina, cito Kleber Masson, entendem que o princípio da insignificância não deveria ser aplicado. É a opinião que eu me filio. Haja vista que a Previdência Social já é lesada de diversas formas, e também não é justo com aquele que trabalhou, que espera que esteja sendo recolhida devidamente as custas para a sua previdência social de forma adequada, porque ele um dia vai precisar desses valores, né? Esses valores retornam para o contribuinte, e não esteja sendo devidamente recolhida. O que acaba muitas vezes fazendo com que o empregador tenha um enriquecimento, que é um enriquecimento ilícito. Além disso, temos que lembrar que lesar a Previdência Social, permitir a lesão da Previdência Social, na verdade, num montante de R$20.000, seria algo que traria consequências muito graves para todo o erário e para o sistema da Previdência Social, que já encontra com diversos problemas. Espero ter colaborado com essas informações. Desejo a todos, bons estudos e até a próxima.